pouco a minha história, mas eu nasci num berço católico, num lar católico, e acabei, com mais ou menos 12 anos, acabei indo para uma igreja evangélica. Eu fiquei na igreja evangélica durante 5 anos. Claro que quando eu me tornei evangélico, eu não pensava em voltar para a igreja católica, nunca pensei em voltar. Para mim era impossível voltar para a igreja católica. Eu poderia ter saído da igreja que eu participava e ir para uma outra igreja evangélica, mas voltar para a igreja católica, isso era impossível. Enquanto eu fui evangélico, eu fiz o curso de teologia básico, é um curso de 2 anos. Depois eu fiz o curso de bacharel em teologia, que era mais um ano. Então eu fiz mais um ano. Com isso eram 3 anos. Me tornei bacharel em teologia pelas igrejas evangélicas Assembleias de Deus. Eu pertencia à Assembleia de Deus. E depois eu fiz o curso de evangelismo pessoal, curso para professor de escola dominical. E eu fui fazendo cursos. Eu sempre gostei muito de estudar. E todo curso que aparecia eu fui fazendo curso. A minha ideia era ser pastor. Claro que na Assembleia de Deus era diferente, porque para ser pastor lá, primeiro eu tinha que ser casado, segundo eu tinha que estar trabalhando. Eles não fazem um pastor ser desempregado. Para você ser pastor, você tem que pagar dízimo lá. E para pagar dízimo, você tem que estar trabalhando. Então, para eles escolherem um pastor, esse pastor tem que ser casado, esse rapaz tem que ser casado e tem que estar trabalhando e pagando dízimo. Claro que a gente tem uma escadinha. Então, primeiro vai ser diácono, depois vai ser presbítero, depois então se torna pastor. Eu estava no caminho para ser pastor, apesar de ser jovem, mas o pastor estava me preparando para que no futuro eu fosse pastor. Isso na minha época. Hoje tem muitas Assembleias de Deus. Hoje nós temos mais de 20 igrejas Assembleias de Deus, uma diferente da outra. Por exemplo, a igreja que eu frequentava, a mulher não podia cortar cabelo, a mulher não podia usar brinco, não podia se pintar, não podia nem raspar o pelo da perna, era um horror. O homem não podia ter, por exemplo, barba, não podia ser muito vaidoso, por exemplo, ir muito cheiroso no culto, né? Não podia passar aquele gel muito assim no cabelo, andar com ouro, com relógios assim muito chiques, né? Porque era vaidade é pecado, então não podia ter muita vaidade. Para vocês terem ideia, eu só podia namorar meninas que eram da igreja Assembleia de Deus. Eu não podia namorar de outras igrejas. Mesmo que fossem evangélicas, eu não podia, tinha que ser só da Assembleia de Deus. Eu não podia assistir filmes, televisão, escutar rádio. E se eu assistisse algum programa de televisão ou escutasse música, teria que ser evangélico. Eu não podia ir a uma festa mundana, andar com a namorada, por exemplo, numa praça, ou ir ao cinema com a namorada. Isso não. Então eu fui para lá muito jovem, e a minha juventude eu passei dentro da igreja, mas de forma muito rígida, né? De forma muito controlada, muito assistida, enquanto eu era jovem. Mas ali Deus falou comigo profundamente. Eu acho que é interessante eu dizer para vocês por que eu fui parar lá, né? Eu era coroinha já da igreja, e mais ou menos com 12, 13 anos, aconteceu comigo um desvio de personalidade que a psicologia chama de cleptomania. Sabe o que é cleptomania? Cleptomania é a mania de pegar as coisas dos outros. As pessoas dizem, engraçado, quando é pobre é ladrão, quando é rico é cleptomaníaco. Mas eu não era rico, né? Existe uma diferença realmente. Os dois roubam, por isso que todo mundo fala que tudo é ladrão, porque os dois roubam. Só que o ladrão,
ele rouba sabendo que é errado, ele rouba porque ele quer dinheiro. Então, por exemplo, ele pega um tênis seu de R$1.000 e vende por 200, 100 reais para comprar droga, por exemplo. Ele pega um relógio seu de 5, 10 mil reais e vende por 800 reais para comprar droga. O ladrão, ele quer dinheiro, é a profissão dele, vamos dizer assim. Ele quer dinheiro, não importa se ele está matando, se ele está machucando, se ele está torturando, não importa para ele. O cleptomaníaco é diferente, ele rouba, sabe que é errado o que ele está fazendo, mas ele não rouba porque ele quer dinheiro. Na verdade, o cleptomaníaco ele rouba como se fosse para encher um vazio que tem dentro dele. Para vocês terem uma ideia, imagina se a sua mãe desse uma lembrança para você. Aí a sua mãe morre e você guarda aquela lembrança e não deixa ninguém pegar aquela lembrança. Por quê? Porque aquela lembrança lembra a sua mãe. A sua mãe morreu. Foi ela que deu para você. E se você quebrar aquela lembrança, é como se você machucasse a sua mãe. É como se você perdesse a sua mãe. É uma coisa assim. Você guarda aquilo com muito carinho, como estimação. Imagina, eu já falava que eu queria ser padre desde 8 anos. Eu comecei a roubar exatamente os padres, porque eu queria ter o que os padres tinham. Então, por exemplo, o padre tinha um terço. Eu pegava o terço porque eu queria ter o terço, mas eu queria que o meu terço fosse igualzinho do padre. Então eu pegava o terço do padre. O padre tinha um livrinho de oração, então eu pegava o livrinho de oração do padre. Não era para vender. Eu levava para casa e ficava ali comigo, rezava e guardava ali na minha gaveta. E quando eu queria rezar eu pegava de novo. Não é porque eu queria vender para ter dinheiro, não é porque... É como se eu guardasse aquilo ali como uma relíquia que o padre me deu, ou que era do padre, ou que um dia eu fosse usar quando eu me tornasse padre. É uma coisa meio louca assim, sabe? Bem, ao mesmo tempo que eu pegava as coisas do padre, como eu era coroinha, eu ia me confessar. O problema é quando eu me confessava com o dono das coisas que eu tinha roubado. Então eu contava para o padre, padre, eu fui na casa de um padre, amigo meu, que era eles. E eu peguei um terço lá, que esse padre ganhou do Papa, né? E estava em cima da mesa, e eu peguei o terço e levei para casa. O padre, por isso meu terço sumiu. E depois da confissão, né? O padre virava e falava assim: meu filho, eu vou te dar uma penitência. Os seus pecados só vão ser perdoados depois que você cumprir a penitência. Falei, tá bom, padre, qual que é a penitência? Você vai pegar tudo que você roubou do seu amigo padre e vai devolver para ele, que era ele mesmo, né, espertinho? Só depois que você vai estar perdoado. Então eu pegava as coisas e levava para casa. Eu não batia lá e entregava, não tinha tanta cara de pau assim, né? Mas eu conseguia colocar no mesmo lugar as coisas que eu tinha pego. Quando o padre via, já estava no mesmo lugar de novo. E o padre falava, como é que esse menino consegue entrar aqui e colocar tudo aqui, ninguém viu? Parece um fantasma. Mas era assim que eu fazia, eu entrava, colocava tudo no lugar e ninguém via, ninguém me via pegar, também nunca ninguém me via devolver. Só que com isso a minha fama começou a crescer na igreja, mas a minha fama de ladrãozinho. Então o padre chegava nas mulheres que chegavam primeiro na igreja. Algumas mulheres chegam primeiro na igreja para rezar, né? E aí o padre dizia para elas assim, olha minha filha, fica de olho naquele menino lá. Aonde ele for, você vai atrás. Fica de olho, porque ele rouba até Santo Antônio. E a paróquia era de Santo Antônio. Aí o Jô Soares perguntou para mim, mas você roubava Santo Antônio mesmo? Eu falei para o Jô, eu roubava, ele nunca reclamou. E aí algumas mulheres que queriam rezar, né, não podiam rezar porque tinham que ficar atrás de mim. Então essas mulheres diziam, vai embora, vai para sua casa,
né? Volta depois, porque elas queriam rezar, e se elas ficassem atrás de mim, não conseguiam rezar. Bem nessa época, eu conheci um menino, um rapaz, e esse rapaz é filho de um pastor. E aí eu me tornei muito amigo dele, né? Eu dormia na casa dele, ele dormia em casa, a gente fazia educação física juntos, andávamos de bicicleta juntos, mexíamos com as meninas juntos, apanhávamos na rua juntos, era tudo junto, era como irmãos os dois. Molecada sabe como é que é, né? E a gente cresceu junto nessa época. E esse rapaz, ele é filho de um pastor. E aí o pastor um dia falou para mim: olha, Cleudon, por que você não vem à igreja ao culto? Porque você vai para a escola com meu filho, vocês saem para jogar bola, vocês vão sair de bicicleta, vocês saem para estudar, saem para fazer educação física, saem para isso, saem para aquilo, saem para aquilo outro. Por que você também não vem orar junto com ele? Eu falei para o pastor: mas eu quero ser padre. Como é que eu vou ser padre e venho numa igreja que não é minha? Vem, se você não gostar, você não volta mais. Então eu fui no domingo. No domingo eu fui à escola dominical pela primeira vez. Por que eu fui à escola dominical? Porque dentro da igreja católica as pessoas não me queriam mais, mandavam eu embora. Um padre virou para mim e falou assim, padre salesiano, ele virou para mim e falou assim: olha, faz o seguinte, você vai para sua casa, pensa, não vem mais para a missa. Esse eu tenho juízo, um padre desse. Não vem mais para a missa, não vem mais rezar. Você tem que parar um pouco de vir para a igreja. Aí você pensa, quando você parar de roubar, você volta para a igreja. Gente, tem padre que a gente não tem que rezar só por ele, tem que rezar pela alma dele também, né? E esse padre, por exemplo, que está aqui em Campinas hoje, é um deles. Ai, meu Deus, eu tenho que rezar muito pela conversão desse padre. E aí, eu sofria muito porque o meu pai, na época, ele era policial. Imagine meu pai policial. Aí esse padre que falou isso para mim chamou meu pai para conversar com meu pai e disse para o meu pai que eu estava roubando e tal. E o meu pai, ele ficou muito preocupado. Meu pai virou e falou assim: eu tenho medo um dia eu sair para atender uma ocorrência e de repente tiver, por exemplo, um ladrão numa casa e esse ladrão ser o meu próprio filho. E aí a minha mãe sofria muito com isso também, até que eu comecei a ir para a igreja evangélica. E lá na igreja evangélica eu comecei a frequentar, fiquei praticamente um ano frequentando sem ser batizado, até que depois de um ano eu tomei a decisão de ser evangélico. E aí eu me batizei em águas, né? Recebi o batismo no Espírito Santo lá, e aí eu fiquei por 5 anos como evangélico. Agora é claro que mesmo na igreja evangélica eu roubei algumas coisinhas. Lá não tinha terço, né? Não tinha essas coisas. Mas um dia eu estava na casa do pastor até. E aquela época que tinha aqueles discos pretos, né? Aquele disco de vinil preto. E tinha um cantor assim evangélico que eu gostava muito. Não sei nem se está vivo ainda, né? Ele já era um pouco idoso naquela época. Era um cantor que não tinha um braço. O nome dele era Vitorino Silva. Eu gostava muito dele. E eu passando assim para ir para minha casa, na sala do pastor eu vi o disco. Peguei o disco e fui embora. Mas para ir para a casa do meu pai, eu tinha que passar do lado da igreja católica em Lorena. Quem assiste a Canção Nova aqui já deve ter visto a igreja catedral de Lorena, porque a Canção Nova sempre transmite, por exemplo, ordenações sacerdotais, a Semana Santa, às vezes ela transmite ali da catedral de Lorena. Eu estava do lado da catedral, indo para a casa do meu pai, já era 11 horas da noite, quando eu escutei uma voz tipo assim, quando você fala sozinho, sabe?
Eu acho que aqui todo mundo já teve essa experiência de um dia falar sozinho. Como se você falasse sozinho com você mesmo. Minha voz dizia assim: Cleodon, por que você roubou esse disco lá na casa do pastor? Se você continuar roubando lá, vai acontecer lá o que aconteceu com você nessa igreja. Porque quando você era católico, a mãe dos seus amigos proibiam dos seus amigos andarem com você. Você era má companhia, você era mau elemento. As mães não deixavam você andar com os meninos. Elas proibiam. Você quer perder seus amigos? Você quer perder as pessoas que você gosta? Você quer ser mandado embora daquela igreja também, como você foi mandado embora da igreja católica? Por roubar? Você não precisa roubar. A voz dizia para mim. A voz dizia assim: estude, trabalhe, que você vai ter tudo o que você quiser na sua vida. Mas não roube, você não precisa roubar para ter as coisas. Então naquele momento, eu voltei lá na casa do pastor, entrei de novo na casa do pastor, coloquei o disco no mesmo lugar, sem ninguém me ver, e fui embora para a casa do meu pai. E a partir daquela noite eu nunca mais roubei nada de ninguém até voltar para a igreja católica. Agora, o que me chama a atenção é que Deus falou comigo quando eu estava do lado da igreja católica. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho a igreja evangélica, mas, por exemplo, na igreja evangélica que eu ia, tinha os dons do Espírito Santo, como nós temos aqui, dom de línguas, dom de profecia. Eu fazia, por exemplo, eu participava do círculo de oração, que é como se fosse o grupo de oração nosso aqui na igreja. Eu ia ao círculo de oração, eu passava a noite orando em vigília, eu ia no culto, no domingo, por exemplo, eu ia de manhã, à tarde, à noite no culto. Por que Deus não falou lá dentro da igreja evangélica? Por que Deus não falou para mim que eu tinha que parar de roubar? Ele poderia ter falado em profecia, ele poderia, por exemplo, ter revelado para o irmão, e o irmão chegar em mim e falar: olha, Deus mandou um recado para você, Deus não quer mais que você fique roubando, Ele mandou eu falar isso para você. Isso não acontece aqui no nosso meio? Já não aconteceu aqui de alguém um dia chegar em você e falar: olha, Deus mandou falar para você isso. Por que isso não aconteceu comigo lá? Deus falou comigo, mas Ele falou quando eu estava do lado da igreja católica. E a voz de Deus foi tão forte que eu parei de roubar. Então, na minha cabeça, Deus falou comigo, apesar de eu estar dentro da igreja evangélica, mas Deus falou comigo ao lado da igreja católica. No fundo, lá no meu coração, eu acredito que quem falou comigo foi Nossa Senhora. Porque a igreja de Lorena, a igreja católica de Lorena, ela se chama Nossa Senhora da Piedade. Eu estava do lado da casa da mãe, Nossa Senhora da Piedade, quando eu escutei a voz. E eu sei que não fui eu que falei essas coisas para mim. Eu tenho certeza que foi Deus que falou. E o meu coração vai mais fundo. Deus mostra para mim que quem falou comigo naquela noite foi Nossa Senhora. E a voz de Nossa Senhora foi tão forte que realmente eu parei de roubar. Então eu tomei a decisão de me batizar em águas, me tornei evangélico, e estava ali estudando a Bíblia, estava estudando a doutrina, queria ser pastor. Fiquei 5 anos lá, até que uma moça chegou em mim. Essa moça não é qualquer moça, ela foi a minha primeira professora de escola dominical. Escola dominical é uma escola que tem no domingo, por isso que é dominical. É como se fosse uma catequese. Todo domingo os evangélicos vão para a igreja para estudar na parte da manhã. E eles dividem. Então tem, por exemplo, o berçário, tem as crianças, tem os adolescentes, tem os pré-adolescentes, depois tem os adolescentes, tem os jovens casais, tem os casais, tem a sala dos viúvos, tem a sala
da melhor idade. Então tem várias salas que as pessoas se reúnem para estudar a Bíblia aos domingos de manhã. E eu era professor da escola dominical. Depois eu me tornei superintendente da escola dominical, porque o pastor estava me preparando também para ser pastor. Eu ia ser secretário da igreja, eu já era obreiro, cantava no coral da igreja. Eu já comecei a viajar com o pastor, como se fosse missionário nas cidades, para pregar o evangelho na praça pública, pregar nas outras igrejas. Então o pastor já estava me preparando para que eu fosse pastor um dia. Ele já estava me preparando para isso. Mas daí chegou essa moça em mim e falou: Cleodon, você conhece o padre Jonas Abib? E eu pensei, isso eu ainda não roubei. Oh, meu pai. Falei para ela, não conheço isso aí. Na verdade, ela até conhecia, mas quando ela me perguntou, eu não lembrava. E ela falou para mim assim: eu queria que você escutasse o padre Jonas Abib. Eu falei: mas por que você quer que eu escute um padre? Uma evangélica me mandando escutar um padre? Eu achei estranho isso. Por que você quer que eu escute um padre? E ela falou assim: pelo seguinte, quando você prega, se a gente fecha os olhos, parece que é o padre Jonas que está falando. Naquela época, eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, a minha voz estava mudando. E eu falava tipo assim: carro, carriola, rádio, record. E o padre Jonas fala assim, né? E ela falava para mim: quando você prega, se a gente fecha os olhos, parece que é o padre Jonas que está falando. Tanto que o pastor colocou você para fazer programa de rádio, e aqui em Lorena todo mundo está falando que o padre Jonas virou evangélico, porque acha que é o padre Jonas que está falando no programa do nosso programa lá de evangelização. E eu falei: mas eu falo tão parecido com ele assim. Ela falou: fala, escuta o padre Jonas para você ver. Ele tem uma rádio, na época não tinha TV ainda, Canção Nova. Ele faz um programa na rádio Canção Nova todo dia ao meio-dia. Escuta para você ver. Então, no outro dia, eu liguei a rádio Canção Nova. E aconteceu comigo aquilo que eu chamo de amor à primeira escutada. Os jovens dizem que tem amor à primeira vista. Comigo foi amor à primeira escutada. Eu me encantei muito com a maneira do padre Jonas pregando. Veja como Deus faz as coisas, né? Porque eu tinha um professor, por exemplo, de história na escola, que era carismático. Mas se o meu professor mandasse eu escutar o padre Jonas, eu não ia escutar. Porque na minha cabeça, o diabo estava usando aquele professor para eu escutar o padre, entendeu? A diretora da minha escola também era carismática. Se a diretora da minha escola mandasse eu escutar um padre, eu não ia escutar o padre. Mas como uma evangélica falou para eu escutar, aí Deus quebrou o meu coração. E eu, por curiosidade, eu fui ver como é que o padre Jonas falava. E aí, eu realmente me apaixonei pela maneira como o padre Jonas prega. Porque o padre Jonas, naquela época, ele usava assim muitas palavras do grego para poder pregar. Por exemplo, o padre Jonas dizia: a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulho, imersão. Ser batizado no Espírito Santo, então, significa mergulhar no Espírito Santo. Não é você receber pinguinhos, você ser chapiscado pelo azeite do Espírito Santo, mas é você mergulhar no azeite do Espírito Santo e deixar com que todas as suas células fiquem impregnadas pelo Espírito Santo. É como se você pegasse um lenço, uma toalhinha, e colocasse no azeite. Você pode torcer a toalhinha, você pode esfregar o sabão ali, que não vai sair todo o óleo, porque o óleo fica impregnado em cada fibra daquela toalhinha. Assim é quem é batizado no Espírito Santo. O diabo pode passar como total
total em você, mas você ainda vai continuar com o azeite do Espírito Santo na sua vida, e você não vai mais conseguir viver sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Isso é ser batizado no Espírito. Então eu me encantava, porque o Padre Jonas, ele pegava aquela palavra do grego, ele mergulhava na Bíblia, ensinava de uma maneira tão radiante, que eu falava: meu Deus, que homem sábio que é o Padre Jonas, que homem ungido que é o Padre Jonas, como ele conhece a Bíblia dessa forma. E eu não tinha escutado nenhum evangélico pregar assim antes. Então eu comecei a escutar o Padre Jonas todo dia. Todo dia ele tinha um programa meio-dia. Às vezes ao sábado ele tinha pregação também, que eles colocavam uma pregação de 1 hora do Padre Jonas. Eu escutava também, e eu fui aprendendo com o Padre Jonas, eu fui me alimentando com tudo aquilo que o Padre Jonas ensinava pela rádio. Mas é claro, quando o Padre Jonas falava de Maria, aí eu desligava o rádio. Eu gostava muito do Padre Zezinho cantando, do Padre Antônio Maria cantando, mas quando era música de Nossa Senhora, eu desligava o rádio. E aí Deus colocava no meu coração o seguinte: o Padre Jonas conhece tanto a Bíblia, por que ele adora imagem? Se ele sabe que é errado adorar imagem. E muitos católicos vão para o inferno porque adoram imagem. Por que o Padre Jonas adora imagem? E ele, que é um homem tão poderoso, ele podia pegar o microfone e falar que os católicos estão errados, que os católicos têm que parar de adorar a imagem, porque senão vão para o inferno. Eu ficava pensando essas coisas. E aí Deus colocou no meu coração a vontade de falar com ele. E aí eu descobri que o Padre Jonas ia toda terça-feira em Lorena. Lorena é a cidade onde minha família mora e onde praticamente eu cresci. O bispo celebrava a missa, e depois da missa o Padre Jonas dava um ensino. Então, era de noite, eu estudava à noite. Eu faltei a aula e fui tentar falar com o Padre Jonas. Naquela terça-feira, eu sentei assim, no segundo banco, praticamente. Eu lembro que o Padre Jonas estava explicando aquela passagem que a gente não pode colocar vinhos novos em odres velhos, porque os odres estouram. Depois que ele terminou, ele tirou foto com algumas pessoas, deu um autógrafo para algumas pessoas. Ele até comprou rifa. Eu lembro que ele comprou rifa de 2 menininhas. E tinha um rapazinho esperando ele. E aí me aproximei dele, depois que as meninas venderam a rifa. Eu falei para ele: padre, eu sou da Igreja Assembleia de Deus e eu precisava muito falar com o senhor. E o Padre Jonas virou e falou assim: olha, filho, eu não tenho muito tempo para a gente conversar, mas eu posso fazer o seguinte: o meu carro está aqui perto, na casa de uma moça da nossa comunidade. Então a gente pode ir andando daqui até lá conversando. Se você quiser, a gente vai conversando sim. Eu falei: claro, padre, para mim vai ser uma honra, um prazer. E aí ele chamou o menino que estava lá, que ia dar carona para ele, e falou: olha, muito obrigado pela carona, mas eu vou conversando com o jovem, né? Preciso ir conversando com o menino até lá. E aí nós fomos conversando até a casa da Luzia, da mãe, né, da Luzia Santiago, onde estava o carro do Padre Jonas. E a primeira pergunta que eu fiz para o Padre Jonas foi assim: falei para ele: padre, o senhor sabe que no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 20, nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são repetidos no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 6 em diante. E nos 10 mandamentos está escrito o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante do que há no céu, na terra ou nas águas. Não lhes prestarás culto, nem lhes adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. O senhor sabe também que tem o Salmo 115, na nossa Bíblia é o 114. O Salmo 115 diz o seguinte: a pessoa que faz um ídolo vai ficar igual ao ídolo. O ídolo tem olhos, mas não enxergam, tem mãos, mas não seguram,
tem boca, mas não falam, tem pernas, mas não andam. E quem fizer o ídolo vai ficar igual a eles. Eu já escutei o senhor pregando a Bíblia. O senhor conhece uma das línguas da Bíblia, o senhor conhece o grego, porque eu já ouvi o senhor pregando e usando a palavra grega para pregar. Me diz uma coisa, padre, se é errado adorar a imagem, por que o senhor adora? E por que o senhor não ensina os católicos que eles vão para o inferno porque eles estão adorando imagem? Aí o padre Jonas, assim, muito didaticamente, com muita paciência também, o padre Jonas virou para mim e falou assim: filho, você disse que estudou teologia lá na Assembleia de Deus, então me diz uma coisa, o que é idolatria para você lá na Assembleia de Deus? Eu falei para ele: padre, idolatria é quando a gente pega alguém ou alguma coisa e põe no lugar de Deus. O padre Jonas virou e falou assim: é verdade, é isso mesmo. Mas presta atenção no que você falou. Idolatria é quando a gente pega uma pessoa, um objeto, uma coisa, um animal, qualquer coisa, e a gente coloca no lugar de Deus. Dentro da Igreja Católica nós temos as imagens, por exemplo, mas nós não colocamos as imagens no lugar de Deus. Você precisa entender que Deus mandou fazer imagem. Deus não é contra imagem. O que a Bíblia proíbe não é imagem. O que a Bíblia proíbe é ídolo. Eu falei para ele: mas lá nos 10 mandamentos está escrito que não é para fazer imagem de escultura. Daí o padre Jonas falou: mas a Bíblia foi escrita em português? Eu falei: não, a Bíblia foi escrita em grego e hebraico. Então, você já viu no grego se em grego está escrito imagem de escultura? Você já viu na Bíblia hebraica para ver se na Bíblia hebraica está escrito imagem de escultura? Eu falei para ele: não, pai, eu não sei grego nem hebraico. Agora eu sei, mas na época eu não sabia. Eu não sei grego nem hebraico. Daí ele falou assim: eu vou te dizer no grego. Na Bíblia grega está escrito, presta atenção: não farás para ti eidolon. É isso que está escrito em grego, eidolon. A palavra eidolon lembra qual palavra em português? Ídolo. Então em grego não está escrito imagem de escultura, em grego está escrito ídolo. Eu falei: mas tem diferença, padre? Imagem e ídolo? Claro que tem. Falei: olha, porque no dicionário Aurélio não tem. No dicionário Aurélio diz que imagem de escultura é igual ídolo. Aí o padre Jonas de novo falou para mim assim: foi o Aurélio que escreveu a Bíblia? Eu falei: não, foi Deus que escreveu usando os seres humanos. Em qual língua mesmo? Eu falei: grego e hebraico. Então o Aurélio não sabe o que ele quer dizer da Bíblia, não está errado. Você tem que ver o que o judeu fala. Porque como a língua hebraica é a língua dos judeus, você tem que perguntar para o judeu, não é para o Aurélio, o que é imagem, o que é ídolo. Se você perguntar para o Aurélio, não é judeu. Eu quero que você faça o seguinte: você vai para sua casa e você vai pegar os textos da Bíblia. Você vai estudar na Bíblia todos os textos que Deus mandou fazer imagem. E você vai ver que Deus não é contra imagem. Porque se ele fosse contra imagem, você acha que Deus ia mandar fazer imagem? Imagem é como se fosse uma fotografia. Naquela época não tinha máquina fotográfica que nem tem hoje. Por exemplo, eu tenho um filho. Como que eu quero que o meu filho saiba como é o rosto da minha mãe, da avó dele? Como é que eu vou mostrar a foto da minha mãe para o meu filho, para ele saber como é que era a avó, se na época não tinha foto? Então, ou eu faria uma imagem da minha mãe, imagem, de escultura, ou então eu teria que pegar uma pessoa que desenha bem
E essa pessoa tem que desenhar numa pedra, porque naquela época não tinha papel, caneta. Eles faziam um desenho tipo de argila, né? Pegando argila, pegando tintas que eles tinham lá no Egito, e aí fazia alguns desenhos, alguns riscos. Mas a pessoa, não tem aquelas pessoas que olham para você e fazem o desenho certinho no seu rosto? Só assim para o filho saber como era a mãe, ou então fazer a imagem. Senão não tinha como o filho saber como era o avô, como era a avó, como era uma pessoa. Então naquela época as imagens tinham essa função. Agora o ídolo não. O ídolo não é uma imagem comum. O ídolo é uma estátua, mas é uma estátua que tem poderes iguais aos poderes de Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer, o ser humano não. Eu vou citar, por exemplo, 3 coisas que Deus pode fazer. Deus pode criar o mundo do nada. Só Deus pode fazer isso. Ninguém mais. Deus pode criar o ser humano do nada. Só Deus pode fazer isso. Ninguém mais pode. Criar do nada. Só Deus pode. Terceira coisa que só Deus pode fazer. Claro que Ele pode fazer, só estou dando 3 exemplos. Terceira coisa que Deus pode fazer: levar você para o céu, salvar a sua alma. Só Deus pode salvar a sua alma. Se eu disser que uma pessoa faz uma coisa que só Deus pode fazer, só Deus tem poder para fazer, eu estou transformando essa pessoa num Deus. Então eu vou dar outro exemplo para vocês. Lembra que Deus tirou o povo do Egito? Deus mandou 10 pragas. Deus convenceu o faraó para libertar o povo hebreu. Quando o povo estava na frente do Mar Vermelho, o faraó veio com o exército. Deus abriu o Mar Vermelho. O povo atravessou o Mar Vermelho. Quando o faraó veio, o faraó entrou ali no mar, foi atravessar também junto com os cavalos, os cavaleiros, os soldados. E Deus falou para Moisés: toca na água. A água fechou e todos eles morreram. Aí Deus falou para Moisés: suba no Monte Sinai, que eu quero conversar com você. O que o povo fez quando Moisés subiu? Um bezerro de ouro, não foi? O que o povo falava do bezerro de ouro? Eis o nosso Deus. Foi o bezerro de ouro que venceu o faraó. Foi o bezerro de ouro que abriu o Mar Vermelho. Mas só quem tinha poder para isso era o Deus verdadeiro, não o bezerro. Se você está dizendo que o bezerro fez isso, você está transformando o bezerro num Deus. Isso é idolatria. O faraó era o homem mais poderoso da terra. Era o homem mais poderoso. Quem pode vencer o Barack Obama hoje? É o homem mais poderoso do planeta Terra. É um homem chamado Barack Obama. Naquela época era o faraó. E aí o bezerro que venceu o faraó foi o bezerro que abriu o Mar Vermelho. Foi o bezerro que matou o faraó, seus cavalos e cavaleiros. Quando você fala que uma pessoa, que uma vela, que um bicho tem poderes iguais ao de Deus, isso é idolatria. Veja dentro da Igreja Católica, nós temos até imagem de Jesus. Olha lá, tem Jesus crucificado, tem o menino Jesus, tem o bom Jesus, tem Jesus misericordioso, tem o Sagrado Coração de Jesus, tem o Jesus na sepultura. Nós temos várias imagens de Jesus. Jesus é Deus. Mas nós não acreditamos que dentro da estátua tem a alma de Jesus. Nós não acreditamos que a gente vai pedir um pedido aqui para essa estátua, e que essa estátua aqui vai descer dali, da cruz vai descer dali, e vai lá fazer o que a gente pediu para ele. Nós não acreditamos nisso. Isso
Isso é ídolo. Ídolo é você pedir para a estátua tem poderes iguais ao de Deus, então ela vai descer dali e vai fazer o que você pediu para ela. Só que a gente não entende isso, porque na nossa época não tem ídolo. Na época de Abraão tinha, na época de Moisés tinha. E hoje os evangélicos, eles embolam a nossa cabeça, tentando enfiar na nossa cabeça que as imagens católicas são ídolos. Só que nenhuma imagem tem uma alma dentro. Você que é católico, com toda sinceridade, você já se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que está ali, por exemplo? Esse é São Pedro? Não, São Paulo. Muito prazer, São Paulo. Você já se ajoelhou na frente de São Paulo. Você já se ajoelhou na frente de Nossa Senhora. E você acha que Nossa Senhora vai quebrar aquele vidro, vai descer dali, vai fazer o que você pediu para ela? Algum católico já rezou pensando assim? Tem algum aqui? E por que quando vira evangélico fala que pensava assim? Porque o católico, quando vira evangélico, fala isso, né? Quando eu era católico, eu pedia para essa estátua. Então, quando eu entendi que na igreja católica não tinha ídolos, por exemplo, outro exemplo que eu vou dar para vocês. Existe diferença entre se ajoelhar na frente de São Paulo e quando a gente põe a hóstia consagrada aqui, Jesus para nós, né? Quando a gente põe a hóstia ali, você se ajoelha na frente de São Paulo, é a mesma coisa de se ajoelhar na frente da hóstia consagrada? Não. É a mesma coisa de perguntar para você: você ama o seu marido do mesmo jeito que você ama os seus filhos? Tem mulher que ficou em dúvida. Não é confuso você falar, alguém perguntar para você: quem que você ama mais, seu pai ou sua mãe? Não é confuso? Mas não é o caso aqui, porque na Eucaristia a gente tem certeza que é Jesus vivo e ressuscitado que está ali. Quando você se ajoelha na frente de Jesus Eucarístico, quando Jesus Eucarístico passa aqui no cerco de Jericó, é uma coisa, ali é Jesus que está ali. Outra coisa é quando passa na procissão do Senhor morto, a imagem do Senhor morto, ou quando a gente faz a procissão com a Nossa Senhora. É uma procissão, mas a gente sabe que não é o Deus vivo que está ali. O Deus vivo é Eucaristia. Daí o evangélico fala: mas por que se ajoelhar na frente da Nossa Senhora? Isso é idolatria. Será que se ajoelhar é idolatria? As pessoas que são mais adultas aqui dentro, as pessoas de cabelinho branco que nasceram antes, eu acho que vocês se lembram. Vocês se lembram como é que pedia a bênção para o padre antes? Como é que pedia a bênção para o padre? Se ajoelhava e beijava a mão, não era assim? Como é que o homem pedia a mulher em casamento? Se ajoelhava e pegava na mão. Como é que o homem pedia a mulher para dançar? Se ajoelhava e pegava a mulher. A dama me concede essa dança? Agora, quando você se ajoelhava na frente do padre, na frente da sua avó, na frente da sua mãe para pedir a bênção, isso é adorar o padre? Por que a gente se ajoelhava? Respeito. Eu, quando eu vejo bispo, eu vou fazer 23 anos de padre.
Mas se eu vir um bispo, eu vou pegar na mão do bispo e vou beijar a mão dele. Tem bispo que tira a mão, que arranca a mão fora, mas eu pego a mão e beijo a mão. Pode ser o bispo que for, porque eu respeito o bispo. Para mim, realmente ele está no lugar que eu gosto, e eu respeito. Não é porque eu sou padre que eu não vou fazer isso. Meu pai, eu chego no meu pai e falo: bênção, pai. Ele: Deus abençoe, filho. Só bênção também. Deus abençoe, pai. Então eu peço a bênção para ele como pai, e ele pede a bênção para mim como padre. É bonito de ver. Mas hoje os filhos não fazem mais isso. Agora, isso é respeito. Então, quando a gente se ajoelha na frente de uma imagem, é respeito. Mesmo respeito, eu estava lá fora e vieram trazer essa roupa para eu colocar. Antes de colocar, eu dei um beijo nela. Aqui nós vamos daqui a pouco fazer o ofertório, e vai estar o cálice que recebe o sangue de Jesus. Vai estar a patena que recebe o corpo ressuscitado de Jesus. Eu tenho muito respeito com essas coisas, da Santa Missa. Por quê? Porque tem um contato direto com o corpo e com o sangue do Senhor. Se eu tiver que beijar, eu beijo. Se tiver que o respeito que eu tenho é muito grande. Agora, isso não é idolatria. E eu quero perguntar para vocês, como o Padre Jonas perguntou para mim: vocês acham que se Deus fosse contra imagem, vocês acham que Deus ia mandar fazer imagem? O que vocês acham? Deus é contra e Ele manda fazer. Impossível, não é? Na Bíblia nós temos 4 exemplos. Aqui não vai dar para eu falar capítulo, versículo. Se alguém quiser, aproveitando, eu tenho um livro escrito, e nesse livro eu tenho os livros e os capítulos direitinho para você fazer o estudo. Mas olha, Êxodo capítulo 25. Deus mandou fazer 2 querubins de ouro maciço. Deus mandou colocar na tampa da Arca da Aliança, que era o lugar mais sagrado. A Arca da Aliança era como se fosse o nosso sacrário. A Arca da Aliança ficava ali onde o Padre Aguinaldo e o diácono estão sentados. Aqui na frente ficava uma cortina. Lembra que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo? O véu do templo ficava aqui, e daqui para cá era o Santo dos Santos. Nesse lugar que eu estou aqui, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, que era no dia do perdão, Yom Kippur, no dia do perdão. O sumo sacerdote entrava e com o sangue na mão ele ia até na Arca da Aliança e fazia um sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado dos outros sacerdotes também. Quando o sumo sacerdote entrava aqui, lá na Arca da Aliança tinha as 2 imagens de ouro. E era a única vez que ele podia falar o nome de Deus. Vocês sabem que é proibido falar o nome de Deus em hebraico. Mas quando o sumo sacerdote entrava aqui, ele olhava para as 2 imagens e ele falava o nome de Deus. Quando ele falava o nome de Deus, onde vocês estão assentados tinha sacerdotes. O povo não entrava no templo, o povo ficava da porta para fora. Aqui só ficava sacerdote. Quando o sacerdote escutava o sumo sacerdote falar o nome de Deus, os sacerdotes se ajoelhavam e colocavam a testa no chão. Aqui a cortina ficava fechada, eles não viam nada, eles só escutavam. Mas eles ficavam todos ajoelhados diante das 2 imagens. O sumo sacerdote falava o nome de Deus em hebraico, olhando para as 2 imagens. E a Bíblia diz o seguinte: é do meio das 2 imagens de ouro que eu te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Então eu digo para vocês, se imagem não é
importante, por que Deus mandou fazer duas? Por que Ele mandou fazer de ouro maciço? Por que Deus ia dar todos os mandamentos do meio de duas estátuas? Se é errado, se é pecado. Está escrito na Bíblia. Sabe quantos mandamentos os judeus têm? Os judeus têm 613 mandamentos. E a Bíblia diz que do meio das duas imagens, Deus daria todas as ordens. Veja como as imagens são importantes. Porque Deus deu todos os mandamentos através das duas imagens de ouro. Segunda passagem. O povo começou a blasfemar contra Deus, começou a blasfemar. Deus mandou cobra, para a cobra picar, e o povo começou a morrer. Aí falaram para Moisés: Moisés, reze para Deus nos perdoar. Moisés foi rezar. Aí Deus falou para Moisés: eu não vou tirar as cobras. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma cobra de metal, vai colocar numa haste bem alta, e a pessoa que for picada pela cobra, se não quiser morrer, tem que olhar para a imagem. Gente, olha essa passagem como ela é forte. Não estou inventando moda, está escrito na Bíblia. Pena que não dá para fazer um estudo aqui para vocês pegarem a Bíblia, para eu ler, para eu mostrar, porque não tem tempo. Mas tem um livro lá, se você quiser se aprofundar, o livro, ele é muito bom, principalmente se você tiver algum parente de outra igreja, ou se você tiver com o pé na igreja católica, outro pé fora da igreja, em outra igreja evangélica aí, acho que é muito bom você ler e estudar o livro. Quem é que cura a pessoa? Veja bem, a pessoa foi mordida pela cobra. Quem é que cura? Deus ou a imagem de cobra? É Deus que cura, não é? Só que para Deus curar, Ele deu uma ordem. A ordem é olhar para a imagem. Quem não olhar para a imagem vai morrer. Você entendeu a função da imagem? Deus é que cura, mas para você ser curado, você tem que olhar para a imagem. Isso está no livro de Números. Então, quem salva é Jesus Cristo. Mas quem não olhar para Nossa Senhora, não consegue enxergar o rosto de Jesus Cristo. Terceira passagem. Salomão construiu dentro do templo duas imagens do tamanho de um prédio de 3 andares. Ele colocou as imagens aqui na frente. Eram 2 querubins. Um querubim tocava naquela parede com a asa, e a outra asa ficava aberta assim. O outro querubim desse lado aqui, essa asa tocava naquela parede lá, e a outra asa ficava aberta. Então, essas duas asas que ficavam abertas, embaixo delas, tinha a cortina que entrava aqui no Santo dos Santos. Só que Salomão fez 2 imagens enormes, do tamanho de um prédio de 3 andares. E ele cobriu de ouro as imagens. Se o padre Aguinaldo fizesse um São Paulo aqui, do tamanho de um prédio de 3 andares, e colocasse dentro da igreja, e ali daquele lado a Nossa Senhora Constatadora de todos nós, ele fizesse também do tamanho de um prédio de 3 andares e colocasse aqui na frente, o que vocês iam falar? Que exagero, acho que o padre Aguinaldo está pensando que a gente sofre no zóio, não é não? Uma imagem grande assim é bonita para ficar numa praça, para ficar em cima de uma montanha, não é? Vocês já foram em Aparecida agora esses dias? Em Aparecida, por exemplo, quem vai daqui para Aparecida, quando você chega em Aparecida, você está na Dutra, né? Você está na Dutra, daí você, para entrar em Aparecida, você sobe numa ponte,
passa em cima da Dutra para entrar dentro de Aparecida. Quando você passa na ponte assim, se você olhar desse lado, tem uma montanha e a Nossa Senhora está lá em cima. Eles puseram uma imagem grande de Nossa Senhora lá em cima, olhando para a Basílica. Então todas as pessoas que passam na ponte olham e veem a Nossa Senhora em cima da montanha. Uma imagem dessa fica bonita em cima da montanha, mas dentro da igreja, Salomão fez duas enormes. E sabe o que Deus fez? Nada. A última passagem que eu quero falar. Salomão fez 12 bois, estátuas de boi, e colocou mais ou menos ali no meio do templo, e em cima dos bois ele colocou como se fosse uma bacia. Essa bacia era para os sacerdotes lavarem a mão, lavarem o rosto, para se purificar. Você sabe quem é o boi? O boi é o pai do bezerro. O marido da vaca. Gente, parece piada, mas não. Calma aí, deixa eu me controlar agora. Deus não condenou um bezerro? Um bezerro de ouro, não foi? Deus condenou um bezerro. Agora Salomão fez 12 bois. Se um bezerrinho, Deus destruiu todo mundo que ficou do lado dele. Imagine o que Deus ia fazer com 12 boi. E você sabe que o boi é um deus do Egito. Você já deve ter visto o boi Apis. Se você olhar lá no Google, você vai ver que o boi Apis era um deus do Egito. Quando Salomão fez os 12 bois, sabe o que Deus fez? Nada. Porque Salomão não fez ídolos. Salomão fez 12 imagens de bois. Por que Deus condenou o bezerro? Porque o bezerro era ídolo. Então você precisa entender o seguinte, que nem na Zorra, não é? Ídolo não pode. Imagem pode. Então nós católicos podemos ter as nossas imagens. Não se preocupe. Quando eu descobri tudo isso, claro que agora está fácil para vocês, né? Tudo isso que eu contei para vocês descobrirem. Mas para mim demorou bastante eu entender todas essas coisas. Depois que eu entendi tudo isso, eu resolvi voltar para a Igreja Católica. Para terminar, eu preciso contar uma coisa para vocês e eu não posso terminar sem contar. Foi só voltar para a Igreja Católica que eu voltei a roubar de novo. Vocês riem. Gente, como vocês gostam de rir da desgraça dos outros. Jesus! E o pior não foi isso. O pior que quem me pegou roubando outro dia foi o Padre Antônio Maria. O Padre Antônio Maria olhou para mim e falou: filho, o que você está fazendo? Eu quase que o coração sai pela boca e pelo nariz junto. Filho, o que você está fazendo? É muito grave o que você está fazendo. É muito sério. Eu abaixei minha cabeça e falei: pode falar, padre. Eu não sei se você já conversou com o Padre Antônio Maria, mas o Padre Antônio Maria é um homem muito santo. E aí o Padre Antônio Maria olhou para mim e disse assim: filho, você está roubando. Mas presta atenção. Você está roubando as almas que estão nas mãos do diabo.
está colocando nos braços de Nossa Senhora, e Nossa Senhora está levando para os pés de Jesus na cruz, e de lá o diabo não tira mais. E eu falei para ele: que bom, Padre. Um dia Nossa Senhora olhou para mim e disse: vem e segue-me, e eu farei de você ladrão de almas.